Hey, bom dia a todos. Hoje aqui na sinagoga terminou a luz e aparentemente é um problema da Enel, mas a Enel decidiu tirar a luz só aqui daqui da nossa sinagoga. O gerador ainda não estava funcionando de manhã, agora já voltou, mas eu comentei logo depois da reza de que isso está ligado com Purim. Em Purim está escrito que para os judeus, lá Yudim, Haitá, Orá, Vesimcha, Vesasson, Vikar, que para os judeus teve Orá, luz, Sasson, Vesimcha, são duas linguagens de alegria, e Vikar, e Ikar, que ele simboliza, na verdade, um sinal que nós temos com Deus. Ikar significa algo precioso, que simboliza o tefilim. Logo vou explicar. Então, nada é por acaso, mas talvez um sinal de Hashem que a gente precisa acrescentar agora, chegando o Purim, na Avdalá. A gente fala no final do Shabat, que a gente precisa aumentar no estudo de Torá, trazer mais luz para esse mundo, que está precisando bastante, como as fotos e vídeos que a gente vê por aí, que parecem de 80 anos atrás. Não é possível que em 2022 a gente tenha esse tipo de coisa, passando por uma coisa desse tipo. Então, o mundo precisa de luz. Exatamente, a cores. Então, dedicar esse shiur, Leilui Nishmat, qual o nome dele? John Linksenkahe, o inventor do ar-condicionado. Deveria ter uma brachá especial. Toda vez que você liga o ar-condicionado, deveria ter uma brachá especial, Sheasali ar-condicionado. Mas, agora seriamente falando, dedicar para Yitzhak Moshe Bassaguido, para o Marefuah Shlemah, pai do nosso querido Mauro, que ele possa ter a recuperação imediata. Meu pai, que infelizmente ontem também está com infecção pulmonar, entrou no hospital novamente, mas Hashem logo vai melhorar, alegria se Deus quiser. Vamos da Torá, e o mérito da Torá vai trazer Mashiach em breve, chega de problemas se Deus quiser. Brachá para os netos também, ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Ok, então o que diz esse passuk lá, Yudim Haitá Orá Vesimcha? Falei, nada é por acaso, vamos estudar esse passuk e explicar o que ele significa. E a gente fala ele sempre no final do Shabat. Esse é um passuk que ele traz para a gente uma ideia de alegria, porque ele foi falado depois que terminou a história de Purim, para Mordecai todos os direitos civis, e falaram, olha, aqueles que são inimigos dos povos judeus, vocês podem exterminar com eles, deu uma posição imperial para o Mordecai, a Esther já era a rainha, e etc. Então, nesse momento, os judeus, eles celebraram. Layudim, Maitá, Orá, esse é quase no final da Megilá. Você pode imaginar a alegria e o júbilo deles de passarem de um extremo para o outro, onde eles imaginavam que seria, Deus nos livre, extermínio total, e de repente agora eles têm júbilo, alegria, eles poderiam agora respirar com alívio e saber que Baruch Hashem, a gente está bem, Hashem ele deu uma chance especial para a gente, e a partir daquele momento, inclusive, foi permitido a continuação da reconstrução do templo em Jerusalém, que tinha sido interrompida pelo Haman. Ele tinha convencido a Hashverosh para interromper a reconstrução do segundo templo, e a partir daquele momento voltou então a reconstrução do segundo templo, que eventualmente o povo pôde voltar da Babilônia, da Pérsia e outros lugares para poder voltar para Israel. Então isso é o espírito desse passuk, e quando a gente começa a semana, no sábado à noite, a gente lembra justamente orar a luz. A gente está agora acendendo a luz, acendendo a vela, a gente quer ter uma semana de alegria e etc. Agora, dizem nossos sábios que esse passuk ele tem uma alusão especial. La Yudim Haitá Orá. Para os judeus teve luz, Zu Torá. Novamente eles puderam estudar a Torá, que até então estava proibido. Vesasson, alegria, se refere ao Brit Milá, que também estava proibido. Vesimcha, alegria, são os Yamim Tovim, as festividades. Vikar, que é a preciosidade, se refere aos tefilim. 4 coisas que tinham sido proibidas, que elas são chamadas de ot, sinais, logo vou explicar, que elas foram proibidas nesse momento. E depois que acabou o decreto, elas celebraram que agora eles poderiam, número 1, estudar a Torá, fazer o Brit Milá, comemorar as nossas festividades e colocar os tefilim.
Dizem nossos sábios que não foi à toa que essas mitzvot foram celebradas nesse momento. Essas mitzvot, essas 4, elas têm uma característica especial que elas nos colocam, nos diferem dos demais povos. A colocação do tefilim, as festividades, Brit Milá e o estudo da Torá. Eu vou explicar o que significa isso. A gente fala Baruch Elokeinu Shevdilanu, a gente faz aqui a Avdalá, e a gente fala Avdalá significa aquele que divide. Você tem um dia mais sagrado que é o Shabat, e você faz uma divisão para os dias da semana. Você tem aquilo que a gente já explicou diversas vezes, o povo escolhido, que fomos escolhidos para dar o exemplo, fomos escolhidos para sustentar o mundo, para ser mais humildes, e a gente dá o exemplo para todos, não, nunca com a ideia de ser escolhido, de ser superiores e achar que a gente pode desmerecer os outros, mas fomos escolhidos e a Hashem nos separou dos demais povos. Ele deu para a gente algo diferenciado. E essa diferença que a Hashem nos deu, ela se expressa através justamente dessas 4 mitzvot que foram proibidas na época do decreto de Amán, e elas foram recuperadas depois que terminou o decreto. O que tem de destaque nessas 4 mitzvot? Então, a princípio, você vai dizer Torá. A Bíblia hoje ainda é o best-seller a cada ano. Estudo de Torá está na moda. Veja os canais de YouTube judaicos, de rabinos. Alguns deles têm centenas de milhares de seguidores e visualizações. Então, a Torá não é exclusiva do povo judeu. Então, a pergunta é, por que será, se a gente quer destacar o povo judeu, se destaca com a Torá? Não é a Torá que nos difere. Muitos outros estudam a Bíblia. E aqui vem uma coisa interessante, que é o seguinte. Em qual situação eu preciso fazer um destaque? Quando existem similaridades. Se eu tenho uma pessoa que é completamente diferente da outra, eu não preciso colocar um destaque. Se eu tenho 2 gêmeos, aí eu preciso colocar, como a Torá conta pra gente, tinha 2 gêmeos que nasceram, ele colocou, a mãe colocou uma pulseirinha para poder identificar que esse é um dos filhos. Quando você tem algo que é parecido, então você vai lá, coloca o nome. Todo mundo tem o mesmo caderno na escola, você vai lá, coloca seu nome. Todo mundo tem o mesmo sidur, você coloca o nome. Se são diferentes, não tem por que destacar. Nessas coisas, justamente nesses 4 conceitos, são coisas que, a princípio, os goim, pelo contrário, eles têm igual. Mas justamente nisso a gente vai ver que a Torá destaca a gente. Eu vou explicar. Estudo de Torá, ele se divide em 2 partes de forma geral. Existe a Torá escrita, que é a Bíblia, que ela é popular. Mas existe aquilo que se chama orá, a luz no feminino, que é a Torá oral. E olha que curioso. As pessoas até hoje, com todo o acesso que existe, aberto para todos, que a gente tem na internet, o que as pessoas conhecem de maneira geral, no máximo é a Bíblia. Ou talvez o Tanakh, os 24 livros que contam a história, é Isaías, Jeremias, etc. O Talmud, quantos goim você acha que estudam o Talmud? Quantos você acha que estuda a Halachá, a lei judaica? Agora você vai dizer, bom, na Coreia do Sul começaram a estudar o Talmud. Você vai ver, eles não pegaram o Talmud. Eles pegaram alguns trechos das histórias do Talmud. Então seria como se fosse tradição oral, meu livro. Vou vender, vou traduzir ele para o coreano. A gente pode começar pelo Bom Retiro. Começar pelo Bom Retiro, boa? Olha, tá vendendo bem, não tá? Para o Hashem. Então, por que será que a Bíblia pegou? A gente não chama Bíblia, né? Mas assim, as pessoas chamam. Por que a Bíblia pegou, popularizou, e o Talmud não popularizou? Você vai dizer porque ele é mais difícil. Não seria essa a questão. O Talmud, se você estuda, a gente estuda, você vê que se aprecia a parte intelectual, tirando a parte prática, religiosa, mecânica. É fantástico o desafio intelectual que tem quando você estuda o Talmud. Mas Talmud como teórico ou Guemará? Guemará e Talmud são sinônimos. Guemará é Talmud em aramaico. É Talmud em aramaico. Talmud é estudo. Tanakh são 24 livros da Torá escrita. Isso sim é popular. Mas a Torá oral, não. E olha que interessante. A Torá, por que é chamada Torá oral? Justamente que Hashem ele deu a Torá escrita de tal forma que a interpretação dela
é como se fosse que eu tenho um baú, que eu dou a chave apenas para quem merece ter a chave para poder abrir e ter acesso àquilo que está dentro daquele baú. A Torá escrita foi dada e todo mundo conhece. Como você interpreta essa Torá? As pessoas leem a tradução da Torá e acham que entenderam alguma coisa. Não entendeu nada. Você não tem como extrair o judaísmo prático lendo os 5 livros da Torá. Tzitzit, Tfilin, festividades, Shabbat, Kasher, nada. Você não vai conseguir extrair nada do judaísmo prático. Você precisa da chave da interpretação que foi passada oralmente pelos nossos sábios. A Torá fala, coloque como sinal no seu braço. Que sinal que é esse? Magen David? Não está escrito que é Tfilin. Você precisa da interpretação, a chave da interpretação que foi passada pelos sábios. E essa chave, por incrível que pareça, apesar de se passarem tantos milênios, e a gente dar o acesso a todos, hoje você clica no YouTube, você tem aula de Talmud, continua ainda nas mãos nossas. Quem são aqueles que têm a transmissão, o conhecimento de poder ler a Torá e interpretar e trazer de lá o judaísmo prático? Só são sábios judeus. Não existem outros aí fora. Tem alguns que têm amadores, né? Hoje Kabbalah vende bastante. Kabbalah vende bastante. Se escreve Kabbalah, vendeu. Se você usou Kabbalah, se usou Torá, isso não importa, né? PhD de Kabbalah. Queria saber onde que é essa faculdade do Arizal, que tem faculdade de Rabi Shimon Bar Yochai, que ensina Kabbalah desse jeito. Mas, então, você tem amadores ou charlatões. Pessoas que realmente sabem interpretar a Torá. Você tem alguns lá em Brasília? Tem vários, tá vendo? Rabino em Brasília só tem um. Charlatões chegaram lá também. Daí você vai sentar. Tem pessoas que querem algum conhecimento. O nome que é merchandising. O marido. Então, é incrível como realmente esse ensinamento, ele continua. Morar Madonna, Rebbetzin Madonna. Lá em Brasília tem um lugar chamado Café com Kavaná. Só vai o pessoal usar lá. Café com Kavaná? Eu gostei do nome, o nome é bom. Ok. Então, qual que é a ideia? Então, a primeira coisa a gente vê que o destaque, ele tem que estar quando tem duas coisas parecidas. Então, você vai ver, bom, estudo da Torá é exclusivo ao povo judeu? Todo mundo estuda a Torá. Hashem, ele vai lá e nesse aspecto, ele vai lá e se escreve o nome no Sidur. Você coloca a pulseirinha na mão do gêmeo para mostrar, não. A Torá pode ser popular, mas a Torá, que é no feminino, orá, ora em hebraico é luz, orá é luz no feminino, é exclusivo a nós. E é nisso que se destaca o povo judeu. O que tem de destaque? Número 1, a prática. Número 2, se você tem a chave, quer dizer que você é o filho herdeiro. Se você pode carregar o baú, talvez você pegou o baú e levou ele para a tua casa, fechado, você roubou. Você pegou o cofre do banco e levou para casa. O que você é? Talvez alguém que fez uma cópia. Você fez a cópia da Torá e quis aproveitar também. Mas se você sabe a senha, se você tem a chave por tradição, então isso mostra que isso é exclusividade de você. Então aqui a gente tem a primeira coisa que a gente celebra na festa de Purim, além da salvação física do nosso corpo, que a gente pode, Baruch Hashem, sobreviver como um povo e continuar vivendo fisicamente, mas a primeira celebração é que nós recebemos um presente especial de Hashem. Ele pegou a sua sabedoria infinita, transcreveu na Torá, entregou para nós a chave de como a gente pegar essa Torá e aplicar ela no nosso dia a dia. Essa é a nossa vantagem. Então, a gente pegar um dia que acaba a luz e a gente fala, isso é um sinal de Hashem, para a gente dar mais Torá, isso está nas nossas mãos. A gente tem essa força da interpretação, da aplicação prática da Torá no nosso dia a dia. E é isso que destaca a gente como judeus. Não é só conhecer a Torá, não é a história do povo judeu, as glórias de um povo, e sim é a aplicação da Torá, que ela continua viva, existente, presente até os dias de hoje, em cada situação, em cada momento. E é isso que a gente está também celebrando em Purim. Primeira coisa, celebrando essa exclusividade, essa oportunidade única da gente ter um óculos que a gente pode colocar e enxergar a vida inteira, enxergar o universo, enxergar o nosso contato com Deus, enxergar todos os relacionamentos com essa visão, com esse óculos que a Torá dá para a gente a cada dia. E essa é uma oportunidade única que a gente tem, e é por isso a gente celebra em primeiro lugar
que Haman tinha proibido o estudo, mas Mordecai enfrentou, ele confrontou com 22 mil alunos que ele reunia no estádio Corinthians, 22 mil? Qual que tem 20? Maccabi, é o Maccabi só. Maccabi, estádio do Maccabi. Tá bom, hebraico. Tá bom. Então, 22 mil crianças estudando o Torá ao mesmo tempo junto com Mordecai, e com isso ele ganhou a batalha. Então, se a gente pensa, se a gente precisa vencer o Purim, o Putin, o pessoal fala Purim e Putin, é a mesma coisa, tem lá o Mordecai, que é amigo dele, que é o Rabino Lazar, dizem que ele é o Mordecai que vai resolver os problemas. A gente não sabe. Na guerra do Iraque, de 91, não foi o cara que falou que a guerra terminaria em Purim? Não, ele não falou. O Saddam Hussein, ele foi... Não. Bom, já te comento a história de Purim, já te falo. Tem duas coisas que aconteceram em Purim, mais recentes. Então, a primeira coisa que a gente celebra é realmente que se a gente quer resolver os nossos problemas é através do estudo da Torá. Se você tem uma força política, uma força... Você pode ajudar de outras formas, tudo bem. Mas a nossa solução sempre foi e sempre vai ser a gente fortificando o nosso contato com o Kadosh Baruch Hu, e é isso que traz a salvação, e aproveitar então realmente dedicar esse shur para que, Bezrat Hashem, tenhamos a paz do mundo, Bezrat Hashem. O que aconteceu em Purim, se alguém lembrar, tinha alguma coisa a ver com a guerra de 91, quando os escudos estavam caindo, mas não sei se ela terminou em Purim. Ela terminou em Purim? Então, eu me lembro alguém o Rebbe tinha falado, e o Rebbe falou muito forte, sempre falou, mas especialmente em 1991, essa guerra que eu lembro, a Guerra do Golfo, e o Rebbe falou, não tenham medo de ir para Israel. As pessoas estão ameaçando, dizendo que o Saddam Hussein está ameaçando guerra química, e distribuíram máscaras. As pessoas perguntaram quem usa barba, né, se você pode cortar a barba, questão de perigo de vida. Então o Rebbe falou, não vai acontecer nada, mas como pela lei judaica você tem que se prevenir, anda com a tesoura no bolso. Qualquer coisa, se precisar, você corta. Mas está garantido, não vai acontecer nada. Para poder fechar a barba. Para poder fechar a máscara, fechar direitinho. Não é essa máscara que a gente usa que é fio dental, como o pessoal diz. Fio dental, certo? É só para dizer que tem. Mas era uma máscara que realmente era, teoricamente, para proteger. O Rebbe garantiu que não ia ter. Caíram, na época, 30 escudos hoje não é nada, né? Hoje caíram 4 mil ano passado, mas 30 escudos não aconteceu nada, Baruch Hashem, ninguém morreu diretamente pelo escudo, ninguém. E um dos escudos acabou errando a mira, caiu nos árabes, matou lá um monte de gente, não que a gente celebra isso, mas a gente vê que o Hashem estava realmente protegendo a gente de forma especial. Então, novamente, a força nossa da Torá, a força da Brachá de um tzadik, a força de Hashem é isso que nos protege. Mas o que sim aconteceu, Stalin, ele morreu em Purim. Pode ser. Sim, pode ser. Mas diretamente ninguém faleceu. O que aconteceu, a história é longa, mas basicamente na noite de Purim, o Rebbe fez um Fabrengen especial, fez uma reunião especial racídica. Ele contou uma história completamente fora do comum, não era a prática dele contar a história, mas ele começou no meio da história, ele falou que as pessoas estavam fazendo urra, sabe? Urra, como se fosse uma torcida. Hura. O Rebbe começou a repetir esse hura, e as pessoas entenderam que era para eles repetirem. Repetiram. Uma coisa muito esquisita, muito estranha. E no dia seguinte descobriram que o Stalin tinha morrido. Depois eles pensaram que hura é hu-ra, ele é mau. O Rebbe tinha hura em hebraico, hura, ele é mau. E a gente sabe quem era o Stalin, né? Quantas milhares de pessoas que ele matou, e com a morte dele, com as coisas... Milhões. Só. 4 milhões. Então, literalmente ficou muito claro, quer dizer, a reunião, o poder daquele momento precisava de uma coisa extraordinária, e foi realmente aquela noite que se cortou as fontes espirituais que dava vida para esse malvado, e as coisas foram resolvidas espiritualmente. A história é longa, a gente pode em outro momento contar mais. Mas, novamente, a gente tem a força, esse contato especial com Hashem, e é nisso que a gente se destaca. A gente tem essa chave da gente poder enxergar o mundo e trazer um efeito, um impacto no mundo, justamente com essa chave que Hashem deu nas nossas mãos. Segunda, La Yudim Haita Ora Vesimcha. Simcha
aí demora Simcha Vessasson. Primeiro Vessimcha. Simcha, alegria, a Torá fala para a gente, Vessamachta Vechagecha. Alegre-se em suas festividades. Festas judaicas. Você vai dizer, festa judaica é o que nos destaca? Todos os povos têm as suas festas. Para você ser um povo, a primeira coisa que você faz é fazer um feriado no dia da independência. Fazer um feriado no dia que começou o seu povo. Todo povo tem a sua história e seus dias de feriados. O que destaca a gente nesses feriados? E aqui vem uma coisa interessante, um paralelo, de que alguns sábios, tiveram dois sábios que eles desejaram no dia 31 de dezembro, feliz ano novo. Não é nosso ano judaico, mas feliz ano novo, 31 de dezembro. E tem uma explicação bonita de que diz o seguinte, de que Hashem, ele às vezes, no Rosh Hashanah, ele deixa algumas pessoas com o seu julgamento congelado. Está esperando uma segunda, como chama? Uma segunda chance, algum momento alguém vai, como chama? Apelação, fica congelado. E aí chega 31 de dezembro, que é uma festa muito popular. E Hashem, ele vê como que os povos celebram esse dia. Como que se celebra? Fogo de artifício, bebedeira, brincadeira, frivolidade. E Hashem fala, sabe o quê? Talvez esse cara não foi dos melhores. Mas na comparação, na média, alguma coisa destaca. O cara que ele senta com a família para fazer a noite do Rosh Hashanah, ele vai ouvir o shofar, ele vai para a sinagoga, a pessoa humilde, mesmo que ele não faz nada disso, chega no Rosh Hashanah, a pessoa sente que ele precisa melhorar como pessoa. As nossas festas não são dedicadas à frivolidade. Já que é feriado, vamos para a praia. Já que é feriado, vamos descansar. Claro, como bons brasileiros, a gente vai aproveitar os dois. É feriado nacional, feriado de São Paulo, é carnaval, foi adiado, o governo adiantou dando para... A gente pega os dois, não tem problema. Shabbat, Yom Tov, a gente aproveita. Mas no sentido mais sério da coisa, para quem quer levar a vida a séria, então o feriado judaico ele se destaca justamente pelo contrário da frivolidade. É uma dedicação a Kadosh Baruch Hu. É uma dedicação que a gente tem à mitzvah especial. Chega aqui o mês de Tishrei, pessoas que não pisaram, infelizmente, o ano todo na sinagoga. Rabino, como que eu anulo minhas promessas? Tem tanta coisa importante que ele fez ao longo do ano, mas anular as promessas. Como que eu faço com a galinha? Minha avó fazia com o peixe. Como que eu faço? Então você vê que a gente está buscando se melhorar, pedir desculpa para os amigos, etc., a véspera do Yom Kippur e assim por diante. Então, a festa judaica, ela se destaca justamente. Festa todo mundo faz. A pergunta é qual é o intuito da sua festa? Qual que é o objetivo da sua festa? É interessante que quando a gente vê aí 25 de dezembro, tudo para, né? Todo mundo vai para casa, sai do trabalho, tudo fecha. A gente tem isso toda semana. Toda sexta-feira a gente fecha tudo, para tudo, se reúne com a família, se dedica 24 horas, não precisa de presente, presente é como uma vez no ano. Você vai lá, você se dedica a uma coisa do nosso dia a dia. Então, as festas judaicas destacam a gente. A nossa dedicação para a festa judaica não é a gente querer ir para a balada, querer se divertir. Não é o corpo, e sim uma dedicação para a alma. E aqui está uma distinção do povo judeu, justamente na maneira que a gente comemora as nossas celebrações, as nossas datas. Dúvidas? Terceira coisa, Sasson. O que é Sasson? Milá, Brit Milá. Brit Milá nos destaca dos povos. Você vai dizer, bom, a fimose também pegou, mas bem para a saúde, etc. Então, a pergunta é, por que justamente o Brit Milá, ele que nos destaca? Então, você vai dizer, historicamente, tudo bem, o povo judeu, inclusive hoje em dia, a grande maioria do povo faz Brit Milá. Isso aqui é uma coisa incrível. Está escrito que quando as mitzvot que Hashem deu para a gente e foram aceitas com alegria, elas ficaram para a eternidade. Temos exceções? Infelizmente, sim. Mas é interessante que algumas das práticas judaicas, das mitzvot, elas se perpetuaram. E o Brit Milá, justamente, que pode Deus nos livre de ser interpretado como um ato cruel, justamente ele foi perpetuado. Tem tanta coisa, digamos, mais fácil, comer tchum com o Shabbat é mais fácil do que fazer o Brit Milá. Tem tanta coisa mais fácil, né? Você não faz parte da... Perguntaram uma vez, um cara ia fazer o Brit Milá, mais velho, perguntaram, mas e como foi o teu Brit Milá? Ele falou, olha, depois que fizeram, não consegui andar por 2 anos. Então, não captou? Não.
Fizeram Brit Milá, ficou 2 anos sem andar, ele era bebê ainda, né? Explicar a piada é bravo, mas tudo bem. Então você sabe que eu estava ouvindo essa semana, o shiur, o tema dele é piada, eu comecei a ouvir, ele já contou umas 20, 30 piadas para chegar no ponto, explicar o que é o humor judaico. Eu estou louco para terminar o shiur, eu vou falando para dar um shiur sobre piada, Bezrat Hashem, fiquem atentos, logo vai aparecer o shiur. Tá ligado com Purim? Um bom shiur. Ele vai, o começo do shiur, pelo menos, ele tenta procurar o denominador comum entre todas as piadas judaicas. Então, eu não vou trazer piadas de Yiddish nem de sogra, vamos deixar essa de fora, mas todas as outras. E aí ele está fazendo uma análise das piadas, muito interessante. Bom, mas também, desculpa, quais são os destaques do povo judeu? Se você vê livros falando, tem estudos, então, judeus falando sobre o humor judaico, sobre humor é a satírica, na verdade, humor é um protesto. O humor, na verdade, na maioria dos casos é um protesto. Então, quando você não pode... Sempre, né? Então, mas quando você não pode protestar de uma forma, então você... Isso é uma frase que eu gosto, assim, que o humor não é um estado de espírito, é uma visão de... Boa. Tem humorística essa. Que é pra você chegar... Tá mais para romântica, mas tá bom. Tá certo? Eu fico atento, continua vindo os shurim e continua acabando a luz para você ficar aqui com a gente. Ok, então o destaque, já falamos o destaque nosso no estudo da Torá, falamos o destaque nosso nas festividades, e agora qual que é o destaque do Brit Milá? O Brit Milá, se você for ver e analisar, muitas pessoas veem isso como um benefício para a saúde, então não é um destaque mais judaico. E aqui vem um ponto interessante. Depois que você faz o Brit Milá, assim que termina, o que a gente faz? Mazel Tov! E vamos celebrar. Se alguém precisa fazer uma fimose, é como uma cirurgia, um procedimento médico. Você faz porque precisa. Você faz porque é um mal menor, para garantir alguma coisa talvez no futuro. Não sou médico, não, mas é isso que as pessoas... esse é o intuito das pessoas. Um Yehudi não faz isso com dor. Um Yehudi não faz, claro que às vezes pode ser difícil para um pai, para um avô ver, mas ele faz isso junto com o Lechaim, ele faz isso com uma festa, porque ele sabe que dessa forma ele está perpetuando a sua conexão, o seu destaque, a identidade. Ontem eu vi uma coisa incrível. Lá na Ucrânia, eu esqueci qual das cidades, em meio a tudo isso, uma comunidade que não puderam sair, estão lá ainda, esqueci qual cidade que era, fizeram um Brit Milá de uma pessoa já de mais idade. Na Rússia e na Ucrânia tem muita gente, como a assimilação é muito grande, os pais o pai, homem, não sendo judeu, muitas vezes não fizeram Brit Milá dos filhos. Existe uma campanha muito grande de Brit Milá na Rússia, é uma coisa e que, Baruch Hashem, tem sido acontecido cada vez mais. Então, com toda essa revolução acontecendo, então ele provavelmente talvez não tinha feito até agora e agora decidiu, se tocou com a situação, ele foi lá e fez um Brit Milá e comemoraram o Brit Milá, dançaram, etc, com música e meio a tudo isso. Porque a nossa identidade é a maior alegria. A gente poder se identificar com quem... Ele ficou 2 anos sem andar, coitado. Se precisar correr na hora da sirene, coitado. Bom, mas aí nessa idade já fez com anestesia, etc, não é tão assim... Fez com 25 anos. Então, o Rabino Noach, ele traz aqui para São Paulo 1 ou 2 vezes por ano um moelo, que ele tem mais experiência com pessoas mais velhas da Argentina, e ele faz, cada ano ele vai fazendo mais gente, conheço várias pessoas que fizeram, mais velhas, e assim, mesmo aqui tem bastante gente que ainda... Uma coisa mais leve. O avô de uma amiga fez bar mitzvah com 90 anos. Bar mitzvah? Mais leve, mais fácil. Colocar o tefilim, né? A gente tem aquelas mesinhas que ficam, às vezes, na rua, para oferecer para colocar tefilim. Agora estão fazendo as mesinhas, já fica com a faca lá com a bisturi, já fica lá e já... Sim. O Brit Milá é feito no 8º dia. 8º dia, é o dia que coagula mais rapidamente. Parece que é o fígado, né? Que cria os anticorpos. Quando a criança nasce, o fígado ele não está 100% pronto, formado. Ele demora 8 dias. Para... E na hora que ele fica 100% pronto, é o momento mais fácil de coagulação do sangue. Interessante. E etc. É exatamente no 8º dia. É muito legal. Então, só para concluir, então, mesmo quando a gente faz
alguma mitzvah que eventualmente seja mais dolorosa, digamos assim, o Yehudi ele faz com prazer, ele faz com alegria. E essa é uma característica, talvez aproveitando que você falou do humor judaico, que quando a gente está no momento da dor, o Yehudi ele sabe pegar o limão e fazer limonada. A gente tem essa habilidade, talvez infelizmente por passar por tantas e muitas, a gente tem a habilidade de pegar o limão e transformar numa limonada, pegar situações difíceis e transformar numa piada. Ou seja, pegar mesmo alguma mitzvah que Hashem deu, que talvez humanamente difícil para uma mãe, para um pai, pegar o seu filho no 8º dia, tão criança, fazer uma coisa dessas, a gente já está no nosso psicológico, emocional e espiritual, que a gente faz isso com alegria. E mais uma coisa interessante, que o pai ele faz a brachá no Brit Milá do seu filho. Idealmente, o pai tem que fazer o Brit Milá do seu filho. Ele pode contratar um moel, ou ele mesmo fazer, se ele tem essa habilidade e coragem, né? Não é só habilidade. Mas na hora o pai faz uma brachá. Se o pai não fez, então a comunidade, etc., ou a criança, quando cresce, ele vai ser responsável por isso. Mas é interessante que quando o pai ele faz, ele termina, ele conclui o seu Brit Milá. Porque quando fizeram com você, você não era consciente. Quando você repete isso com seu filho, você está dizendo, eu estou feliz retroativamente, eu aceito aquela mitzvah que foi feita comigo. Então, o pai, ele conclui fazendo o seu filho, não que está faltando a mitzvah, mas na kavaná da mitzvah, na intenção da mitzvah, você conclui ela quando você realiza com seu filho, que retroativamente você aprova, fala, olha, o que fizeram comigo, eu estou feliz com o que fizeram. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso fazer para o meu filho. O que diferencia de um moelho? O que só um moelho pode fazer? Então, por exemplo, não, moelho é que tem prática, só isso. Não, mas por que o médico não pode fazer? Porque um médico não pode fazer um Brit Milá? Um médico pode fazer Brit Milá. O que você precisa é ser uma pessoa... O Brit Milá não é uma cirurgia, é um procedimento espiritual. Por isso, você precisa ser perito na área que você está atuando. Perito na área do Brit Milá, você precisa, sim, alguém que sabe fazer a prática. Alguém que sabe fazer a prática. Inclusive, tem a história, já comentei recentemente, que tinha dois Mohalim, ambos religiosos, estudiosos, etc. Mas um tinha mais prática e o outro era uma pessoa mais assim espiritualizada. Ele perguntou para o rabino dele qual dos dois que eu escolho. Ele falou, não, você escolhe que tem mais prática. Né? Então, você precisa ser, o Moel não é rabino, o Moel tem que ser alguém que tem prática, alguém que está... A pergunta é sempre quem foi o cobaia primeiro, né? Mas infelizmente se treina em corpos de crianças falecidas, etc. Um Moel? Um Hashem diferente? Sabia. Um Moel? Não sabia. Em específico, não sabia. Agora, então um Moel precisa ser alguém que ele representa no seu dia a dia essa conexão especial que nós judeus temos com Hashem. Então não é que não pode ser médico. Melhor ainda se for médico. Mas a característica principal tem que ser, ou no mínimo essencial tem que ser, que ele realmente representa o Brit Milá no seu dia a dia. Alguém que faz jus do Brit Milá que ele tem. Então, por isso é muito importante que seja alguém que leva uma vida conforme a Torá, conforme a lei. Agora, por último, nós temos Ikar, Tefilin. E aqui é uma coisa super interessante, super básica no judaísmo. Tefilin é um sinal. Todos os povos têm um sinal. Você tem a camiseta do teu time, você tem o colar com o sinal, etc., da sua religião e etc. E nós temos o tefilim. A gente hoje não percebe, mas o tefilim, na verdade, seria como se fosse uma camiseta. O tefilim é uma vestimenta. A gente hoje não veste ela porque a gente não tem a capacidade intelectual, emocional de estar o tempo todo conectado com o tefilim. A nossa cabeça vai para tudo que é lado. Então, você não tem o direito de usar o tefilim o dia inteiro. Mas, a princípio, antigamente, as pessoas, elas usavam o tefilim o dia inteiro. Tefilim é o seu broche. Tefilim é o seu uniforme. Tefilim é aquilo que nos identifica. O Kshartam ve'ayule totafot beinenecha. Ele vai ser como um sinal. É um sinal. O que é um sinal? Você anda com esse sinal. Você anda com a tua bandeira levantada. A nossa bandeira é o tefilim. Na prática, hoje a gente coloca só durante a reza. Mas esse é o tefilim. Esse é o propósito do tefilim. E a pergunta é, todas as pessoas têm um sinal. A primeira coisa que você vai destacar alguém da sua religião, crença, fé, nacionalidade, o que é? A bandeira, a camiseta, é alguma coisa que ele coloca mostrando para todo mundo. Então, o que tem do tefilim que ele difere das outras coisas? Então, é interessante que é o seguinte, quando a pessoa vai, por exemplo, escolher algum tipo de adorno, algum tipo de broche, pegar alguma coisa dourada, uma coisa de ouro,
A camiseta do teu time vai ser a oficial, vai ser aquela bonita, aquela cara, e etc. Um Yehudi, o que ele coloca na sua cabeça? Tá certo que custa caro para fazer o tefilim, para comprar o tefilim, mas o que é esse tefilim? Um pedaço de couro de animal. O que é o couro do animal? Animal número 1, ele está abaixo do ser humano. É o reino animal. Do reino animal, você não está pegando o coração do animal. Você não está pegando o cérebro do animal. Você está pegando a parte exterior, é o couro. E aonde você coloca esse couro? Acima do que há de mais valioso e precioso no corpo humano, do cérebro. Você coloca ele acima do cérebro. Qual que é o simbolismo? Não é pegar um ouro e falar, ó, aqui está o meu símbolo, aqui está o meu time, eu sou roxo. Não. Aqui está a minha humildade. Eu coloco esse couro, que é a parte externa do animal, ou seja, muito abaixo da minha dignidade. Por quê? Porque nele está escrito Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. No momento que lá está escrito Shema, de repente eu estou completamente submisso, eu coloco ele como orientação da minha vida, porque nele está escrito Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ou seja, um Yehudi, ele tem essa humildade, ele tem essa coragem de falar, o meu broche, a minha bandeira é o quê? Fazer o que Hashem quer. Como eu falei antes, somos escolhidos não para pegar o ouro e mostrar, sou mais rico que você, sou mais poderoso que você, eu posso pisar em cima de você. Eu fui escolhido para mostrar que eu estou pronto para fazer a vontade de Hashem aqui nesse mundo. Mesmo que para isso eu tenha que pegar alguma coisa que é muito inferior a mim, a princípio. Pegar um pedaço de couro, que é o exterior do reino animal, e eu coloco ele acima do que há de mais precioso o nosso intelecto. Que eu digo que com toda a minha capacidade humana, com toda a minha inteligência, com tudo que eu posso racionalizar, o que está acima de tudo é a vontade de Hashem. E se ele mandou, é isso que eu vou fazer. E é isso que difere nosso símbolo. Nosso símbolo não é você levantar a bandeira, eu sou bom, eu sou nacionalista, eu estou pronto para... Não, eu estou bom, eu sou pronto para fazer aquilo que Hashem quer. Essa é a nossa bandeira. E esse é o destaque dos nossos símbolos para qualquer outro símbolo, de qualquer outra... que identifica qualquer outro grupo social. O nosso símbolo é um pedaço de couro que está escrito Shema Israel. Ou seja, a nossa submissão e colocar Hashem como a nossa antena, colocar o tefilim aqui como a nossa antena, que é a Kadosh Baruch Hu. Então, resumindo, essas 4 coisas, elas se resumem justamente nessa ideia de que a gente está pronto para fazer aquilo que Hashem quer. Se a gente tem acesso à Torá, oral significa levar uma vida, o nosso cotidiano, de acordo com a vontade de Hashem. Fazer uma festa orientada para fazer o que Hashem quer, não para frivolidade. Fazer o Brit Milá, apesar de eventualmente ser difícil, porque Hashem quer fazer isso com alegria, e colocar o tefilim, colocando o meu intelecto, apesar de ser o mais precioso do ser humano, e falar, não, o que importa não é o meu intelecto, não é a minha razão, o que importa é fazer aquilo que Hashem quer. E essa é a mensagem que Purim, uma das mensagens principais que Purim deixa para a gente. Se você acha que você ganha a guerra porque você é mais forte, chega a mano e fala para você, em um instante eu acabo com você. Saiba que foi Esther, o jejum dela, as rezas, a união do povo, o estudo de Torá, que salvou e transformou tudo. A nossa existência é dada justamente por essas 4 coisas. A nossa alegria, as nossas festas, o nosso tefilim, as nossas mitzvot, o estudo da Torá, são essas coisas que garantem a eternidade do nosso povo. Hashem traga para a gente só alegrias, que a gente possa aumentar, então, no estudo de Torá, as outras mitzvot que a gente falou, fazer com mais intensidade, incentivar, se você conhece alguém que não, infelizmente, não fez o Brit Milá ainda, orientar ele para que faça, e saber que isso é a maior alegria que o Yehudi pode ter. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Rabino. Bom dia, Bom dia, Rabino Shikoya.